quando existe duas ou mais ações em que lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Depois nós vamos estudar em processo 1 que uma petição inicial vai ter causa de pedir, que são os motivos pelos quais alguém pede, e o pedido é dizendo o que ele quer. Na parte final, né? Esta pedido e causa de pedir é chamada de uma conexão própria, simples e objetiva. Este é o critério. Identidade de pedido ou causa de pedido, ou conjunção alternativa. Não vai aqui não está conceituado as outras hipóteses, né? Mas obviamente, por exemplo, também haverá conexão, e aqui é uma novidade em relação ao código anterior, a introdução do parágrafo 3º, que não está naquele conceito, porque no parágrafo 3º pode não haver identidade entre pedido e causa de pedir. E este era um critério que antigamente se discutia muito. Eu dizia, doutor, essas causas obrigatoriamente deverão estar conexas. E o juiz dizia, não, mas aqui não há identidade de pedido nem causa de pedir. Agora o parágrafo 3º responde. Tá? Então, veja bem, a conexão pode ser de dois tipos, própria ou imprópria. Própria é esta que nós vimos. Tá? Então, quando é que ela é própria? Quando existe esta semelhança entre essas duas causas, seja pelo pedido ou pela causa de pedir. E quando é que a conexão é imprópria? Quando existe duas ações com causas diferentes. Tá? Mas, em que pese a causa diferente, uma depende da outra. Tá? Porque essas questões são idênticas. Tá? A causa própria ainda pode ser simples ou qualificada. Qual é a diferença? A conexão própria simples, tá? Ela pode ser subjetiva na hipótese do 56, que é da continência, tá? Porque a continência é uma espécie de conexão, é uma espécie, ou ela pode ser objetiva, que aí é a conexão propriamente falando do 55. Tá? E a conexão, se quisermos aprofundar, a própria, ela pode ser ainda, digamos que qualificada por dois critérios, da acessoriedade do artigo 61 ou por prejudicialidade, tá? Por reconvenção ou então garantia que se tem por compensação. Então, tanto a conexão própria ou imprópria, qualquer uma delas, haverá conexão. Certo? Então, vamos olhar ali quais são as hipóteses. Parágrafo 1º. Quando é que haverá conexão? O que diz o parágrafo 1º? Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Claro, aqui a ideia da conexão fala especificamente, né, de se reunir processos até a sentença. Se já houver sentença, não haverá conexão. Isso é muito importante. Né? Se houver sentença, né, esqueçam a conexão, que é até a sentença. Tá? Muito bem. Este é um critério objetivo para que haja conexão dos processos, sendo-lhes comum a causa de pedir ou o pedido. Tá? O parágrafo 2º, tá? Tá? Então, veja bem o parágrafo 2º. Qual é o parágrafo 2º? Aplica-se disposto no caput quando? O que diz lá? Inciso 1º, quem me lê? Por gentileza, Lena. Parágrafo 2º, inciso 1º. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Certo? Então, alguém entra com a cobrança de um cheque e a outra parte entra com uma ação de conhecimento para declarar a nulidade do cheque, por exemplo. Obviamente, essas ações terão que estar conexas. Ou então, inciso 2º. Inciso 2º. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Certo? Bastante claro. O terceiro, sim, é uma novidade.
Este é muito importante e muito usado na prática. Eu sofri muito na advocacia, porque às vezes eu dizia, doutor, a decisão desta questão aqui, porque é uma questão prejudicial, a decisão deste processo naturalmente vai alcançar aquele outro ali. Por isso que eu quero que fique em conjunto. O juiz diz, não, mas não é o mesmo pedido ou a mesma causa de pedido, então não tem conexão. Agora mudou. Olha o que diz o parágrafo 3º, Helena, por gentileza. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Tá? Mesmo sem a conexão própria. Olha só que interessante. Então, sempre que uma decisão puder interferir em outro processo, é importantíssimo que haja conexão. Sabe por quê? Porque temos que evitar a todo custo, e essa é a ideia da conexão, nós temos que evitar decisões contraditórias. Vocês imaginem uma decisão em que o juiz diga, olha, tu tem que entrar no imóvel, e uma outra decisão que diga, não, ele não tem que ceder o imóvel para a outra parte. Qual das duas nós vamos cumprir? Qual das duas? Uma decisão que diga que eu tenho que pagar 5 mil reais para o Pedro, e uma outra decisão que anule o contrato entre eu e o Pedro. Se olha, anulou, não paga nada, mas eu tenho duas. Então, para evitar decisões contraditórias, por isso é muito importante a conexão. Por isso que o juiz tem que, e aí a parte vai pedir, por isso que o juiz tem o dever de reunir as causas. Tá? A jurisprudência entende que não é um dever, é uma faculdade. É uma faculdade. Mas só que pode acontecer o seguinte, quando o critério objetivo aparecer, eu particularmente entendo que o juiz deve. Por quê? Porque se o juiz não reunir e houver sentença contraditória, isto gera uma insegurança jurídica imensa, imensa, e viola o princípio fundamental, né, a norma fundamental do 926, em que temos que ter um ordenamento jurídico coerente e estável, além dele ser íntegro.